Lá em Isaías 43, no versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O objetivo dessa mensagem de hoje é trazer para vocês o entendimento da soberania de Deus, independente da situação. Todos nós conhecemos essa mensagem, todos nós já sabemos desse cenário, o que acontecia em Israel. Estamos falando aí em 580, 532 anos antes de Cristo, durante o exílio babilônico. Onde que ali, naquele momento, estava vivendo pessoas que estavam passando por uma situação extremamente complicada. Quando a gente fala uma situação extremamente complicada, às vezes a gente não dedica tempo para poder dar uma entendida o que é que estava ocorrendo com aquele povo naquela época. Aquela época, aquele povo ele tinha perdido a terra prometida, a sua soberania nacional. Tudo que eles tinham feito tinha ido por terra. Tinha o povo se tornado escravo, o povo tinha se tornado cativo. O templo onde que eles tinham para poder adorar a Deus, ali já não existia mais. Eu não sei se você consegue pensar neste momento, se chegasse agora, assumisse um novo governo, ou tudo que assumisse por aqui, falasse que você era proibido de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Qual seria a sua reação? Como seria o seu jeito? Como seria a sua ação dentro da sua casa, com seus familiares, com colegas e entre outros? Ali eles também tinham perdido a sua dignidade. Ali também eles tinham perdido a sua esperança. Porque se a gente pegar simplesmente ali a parte do versículo, falando assim, agindo Deus, quem o impedirá? Eu já vi diversos pregadores trazendo essa mensagem de uma forma muito eloquente. E sim, de fato é para poder trazer algo diferenciado, porque quando a gente fala que é agindo Deus, que ninguém pode impedir, você começar a imaginar a grandeza que é uma palavra dessa. Você, ainda mais se você estiver no meio de uma turbulência, se você estiver no meio de adversidade. E alguém vem te dar uma palavra de esperança, olha, agindo Deus, quem impedirá? No meio desse lugar de dor, surgem duas reações de pessoas que ali eu consegui enumerar. Um, de grito de abandono. O povo estava ali no meio, antes estava tudo certo, tudo tranquilo, terra prometida, onde que ninguém ia atacar, sabe aquela zona de conforto, tudo certo, e nada mais ia poder retirá-los dali. Agora a palavra era o grito de abandono e a pergunta é, Deus, por que isso está acontecendo? E outro, Deus, por onde tu estás? Senhor, nós fomos castigados. Aquele povo, eles estavam se sentindo abandonado, largado. Outro ali, estavam sussurrando a fé, falando, acalma. Deus, Ele vai te tirar dessa situação. Pode ficar tranquilo. Assim como Ele fez no passado, assim como Ele fez, citando situações, Deus Ele vai nos livrar dessa. E aí eu trago isso para os dias de hoje, para fazer uma pergunta para você, que talvez você esteja dentro deste cenário, distante da realidade de hoje. Aí eu falo no caso, e faço uma pergunta para você, qual a sua Babilônia? Será um diagnóstico médico assustador? Será a solidão de um quarto vazio ou a dor da depressão? Será um conflito familiar, aquele que parece não ter solução? Será uma crise financeira, aquela que te tira o sono? Ou uma causa na justiça que se arrasta por muito tempo? Ou simplesmente aquele sentimento
que Deus, ele está em silêncio com você. Que Deus, ele está distante de você. O certo é que nós saímos para poder buscar respostas em diversos lugares. Aquele que está dentro da Babilônia, da enfermidade, ele vai buscar a cura. Christopher Lee investiu fortunas para poder retirar ele da tetraplegia. Pesquisa, não conseguiu. Acho que foi Nadia Mansi, aquele piloto, milhões para estudar situações para que pudesse resolver dentro do quadro da saúde. Não conseguiu. A gente vê diversas pessoas em busca de uma resposta, porque ele tem. E como é que ele vai sair daquela situação? A gente vê pessoas dentro de um quadro de depressão, hoje é muito comum acontecer nos dias de hoje, e buscando simplesmente uma saída do quarto escuro. Buscando remédios, buscando notícias, buscando alegrias em outros lugares. A gente vê pessoas buscando solução de conflitos familiar na justiça. A gente vê pessoas buscando solução para a sua crise financeira, perdendo o seu sono, em diversos outros empréstimos, naufragando em mais dívidas. A gente vê a injustiça dentro da justiça dos homens. E é certo que muitos de nós, quando chegamos a ver tudo isso, a gente pergunta: onde está Deus? Trazendo esse cenário para que vocês possam perceber e fazer essa pergunta: como é que era e por que aquele povo, eles gloriaram e glorificaram a Deus? Quando o profeta Isaías falou, lá na parte finalzinha: agindo Deus, quem impedirá? E eu quero dizer para você que está passando por uma situação tipo essa: agindo Deus no seu quadro, quem impedirá? Mesmo que o médico tenha dado o diagnóstico, você ter acreditado no diagnóstico, mas não ter aceitado, agindo Deus, Ele vai mudar esse quadro na sua vida. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu falei assim: Deus, olhando de vez em quando para o templo, a nave da igreja, eu vejo que todo mundo está em paz, todo mundo não tem os seus conflitos, está todo mundo pronto e preparado para poder ir para o céu. Mas eu vejo também que eu que estou no meio da igreja, tenho sim as minhas Babilônias para eu poder me libertar, para eu poder sair. Tenho sim as perdas de sonos, as preocupações. Tenho sim as minhas situações que aqui demonstram as fraquezas e às vezes faço a pergunta: Senhor, onde é que tu estás? Aquele que nunca levantou a voz e falou: Senhor, onde que tu estás, Pai, que pudesse não me ajudar neste momento, ou até mesmo em pensamento. É meio complicado nos dias de hoje a gente indagar e a gente perguntar a Deus. Mas eu quero falar para você sobre a soberania de Deus. A resposta soberana de Deus, lá no primeiro ponto que eu coloco ali no Isaías 43, no versículo 1, 3, na parte A. Deus se revela até agir. Deus, ele começa falando do seu poder, mas dentro da sua relação. E ele fala assim para você nesta noite: que não temas, porque eu te escolhi, eu te remi. E ele fala também no versículo 1: te chamei pelo seu nome, em meio à multidão, em meio ao problema, em meio à sua angústia, onde quer que você esteja, ele fala: eu te chamei pelo seu nome. No momento que você está ali perguntando: Deus, onde tu estás? Ele fala: eu estou do seu lado. Porque quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passar pelas suas tribulações, eu estarei contigo.
É confortável quando a gente escuta isso. Eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por situações difíceis. Eu já contei aqui para os irmãos que uma vez eu passei por uma injustiça da justiça. Foi quando foi feito o bloqueio dos meus proventos. E ali, eu cheguei em casa, conversando com minha esposa, tentando saber de onde é que tinha vindo isso. E foram mais de 3 meses. Todos os dias mandavam um bloqueio de um valor de 100 e poucos mil. Mas eu falo para vocês que no meio desse problema, no meio dessa situação, eu não perguntei onde que estava Deus. A situação para mim estava tão difícil e tão complicada que eu simplesmente agarrei nas mãos de Deus. Aquele momento de não olhar para trás e nem para o lado, é simplesmente ter o foco, é simplesmente ter a direção e ver Deus dando a providência até que a situação fosse resolvida. Agindo Deus, quem impedirá? E aí eu comecei a buscar algumas situações que foram difíceis, até mesmo de acreditar. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, mostra que nenhuma muralha, ela resiste quando Deus, ele quer agir. A queda dos muros, eu posso chegar para o meu filho de 8 anos e contar uma história para ele. Estou falando porque uma criança você conta histórias e ela pode acreditar. Mas se falar para eles que não foi ali pelo poder de Deus, mas que foi pela força humana, que pessoas deram volta e o muro vieram e caíram no chão, vão falar assim, você está mentindo para mim, papai. Isso é história de desenho. Mas eu falo o seguinte para vocês, quando Deus quer agir, independente da situação, Ele usa quem quer que seja. Ele usa da forma que Ele quer. Ele age da forma que Ele quer. Ele simplesmente já colocou o resultado e fala, vai, porque eu vou dar a providência. Vai, porque eu vou resolver. Pode ir. Foi assim o encontro quando Ele teve com Moisés. Falou, Moisés, está me ouvindo, Moisés? Sim, Senhor, estou te ouvindo. Estou eu te enviando para poder livrar aquele povo que está sendo escravo. Moisés, ele para, ele olha e fala que não. Que ele não era digno de ir. Ele fala que não tinha condições de ir. Ele fala das suas fraquezas. Aí Deus fala para ele, mas pode ir, fala que eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu estarei contigo. Ele fala, mas o povo não vai acreditar em mim. Eu saí de lá, aí eu vou voltar. Aí Deus insiste com ele. Ele fala assim, mas Deus, eu sou gago. A minha fala é ruim. A minha fala não tem condições de chegar até lá. Deus fala, mas eu quero que você vá até lá. Mas só que o seguinte, Deus, eu não tenho nada para poder fazer, eu não tenho nada para poder oferecer, eu não sei nem como começar. Ele disse, vai, simplesmente vai. Agora eu estou com medo de ir sozinho. Eu fico imaginando essa conversa entre Moisés e Deus, de colocar como inábil para poder executar a missão, como estivesse acreditando como se fosse ele que fosse o executor da missão. Quantas vezes nós também estamos nessa mesma situação, Deus nos dando a ordem, mandando, vai, pastor Jânio, vai, Felipe, mas Deus mas eu estou contigo. Pode ir. Deus fala para você nesse momento. Vai, simplesmente vai. Mas o que eu vou fazer, o que eu vou falar, não tem problema algum, não me importa agora nesse momento. Vai, eu quero você lá, do jeito que você está. Não, Senhor, mas espera aí, deixa eu me preparar. Não precisa se preparar. Assim foi com Davi.
Ele já foi diferente. Ele já foi com toda a garra, com toda a vontade, sabendo que, agindo Deus, nada o impediria. Dois papéis aqui que a gente pode escolher. Aquele que espera Deus falar nos mínimos detalhes, vai demorando, e aquele outro, não, tudo bem, Deus. Eu já sei que o Senhor está comigo e nada vai impedir o teu agir. Também separei aqui a parte que fala sobre Elias e os profetas de Baal. Ali, para mim, é a verdadeira demonstração de um homem que acreditava no poder soberano de Deus em todas as suas situações. Ele viu o que estava acontecendo naquela região. Pessoas, praticamente nos dias, igualzinhos nos dias de hoje, querem ter um Deus para aqui, um Deus para ali, um Deus para acolá. E aí ele resolve fazer uma reunião e falar assim, olha, eu quero desafiar o seu Deus. Olha a audácia. Um homem, 450 profetas. Quando chega aquele povo, a arena montada, pense comigo, 450 profetas. Um homem que crê no Deus invisível. A torcida e o povo ali em volta. Estava torcendo para quem? A torcida maior era para quem? Para Baal. A torcida maior seria para Baal. Então ele fala, começa você primeiro. Começa você primeiro. Olha o que é a fé inabalável em Deus. A fé que nós precisamos de ter. Começa você primeiro. Começou. Pedindo para poder cair fogo dos céus. Baal, os profetas dele ali, começam a gritar. Ó Deus Todo-Poderoso, que possa fazer isso, ponha fogo aqui e tal. Nada. O profeta ali por enquanto sentado. E o que me chama muito a atenção nessa história, que ele começa a provocar os outros. Olha a fé inabalável. Grite mais alto, talvez ele esteja dormindo. Grite mais alto. E aí ele coloca até dúvida no meio do povo. Acho que um de vocês deve estar em pecado. Se corte, faça sacrifício. E o povo olhando para ele e começa a se cortar. A se cortar. Isso é fé. Isso é fé. Em meio à adversidade. Porque ele sabia, se ali também, se ele não estivesse crendo em Deus, a cabeça dele seria cortada. Os outros começaram a se desesperar, porque a hora já estava avançando. A hora já estava avançando. E ele começa a provocar mais ainda. Até que eles falam, gente, a gente se rende, não vai dar certo, agora vamos ver. E se ficar 0-0, vai todo mundo para casa. Porque o nosso aqui não colocou fogo, aquele que tinha a maior torcida, não colocou fogo. Elias vem e fala, acho que está fácil. A audácia da fé, sabendo quando Deus vai agir, nada impede. Põe a água. Gente, em sã consciência, vamos ser sinceros com a gente aqui. Se você desafia alguém e você vai para o confronto, se a madeira está sequinha, se só faz cá ali, a fé nossa hoje está assim, se só faz cá ali, você fala, pronto, eu sou campeão e sai correndo. O outro não fez nada. Aí ele disse, não, está muito fácil para o meu Deus. Está muito fácil para o meu Deus.
Põe a água. Mas é só um pouquinho. Não, não, não. Encharca. Acredito que ele ficou olhando para o povo e falou bem assim: Deus, ponha fogo no altar. E começa a ter aquela labareda, incendeia tudo. Assim vai ser Deus com você perto do seu problema. Assim vai ser você perto da sua adversidade. Eu não sei o que você veio hoje procurar aqui. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o teu problema. Mas eu quero falar para você, agindo Deus no teu problema, quem o impedirá? Certa vez tinha um homem chamado, já eu conto o nome dele para vocês. E esse homem, ninguém poderia pregar para ele. Esse homem, tinha um pastor que ele estava em casa. E no momento que ele estava em casa, Deus fala assim para ele: pega o avião e vá até São Paulo. Ele falou assim: mas eu ir para São Paulo? Eu vou ter que pegar o carro, descer, ir até a capital. E da capital, eu vou ter que ir para São Paulo. Coisa da minha cabeça. Não vou para lugar nenhum, não. Vou ficar por aqui. Tornou ficar ali na sua zona de conforto. Ele ouve uma voz: vá até a capital, pegue um voo e vá para São Paulo. Que coisa da minha cabeça, é somente voz. Então ele pegou, escutando aquilo por alguns dias, resolveu ir, pegou o voo e foi até São Paulo. Descendo em Guarulhos, quem conhece São Paulo sabe que não é uma cidadezinha pequena aqui e tão mapeada quanto aqui Brasília ou o interior. Pega um táxi e segue. E segue para onde? Eu já fiz a loucura de chegar aqui em São Paulo, agora eu vou pegar um táxi e vou seguir para onde? Para uma cidade tão perigosa desse jeito? Pega o táxi e segue. Ele falou assim: olha, a loucura maior eu já fiz. Foi comprar passagem e vir para cá. Se eu chegar em casa e falar que eu andei de táxi aqui dentro, eu falo que eu dei uma voltinha e fui para casa. Tocou-lhe o carro, pensando que ia para outra cidadezinha do interior. No meio do caminho ele escuta a voz: para aqui, agora. Ele de novo: para agora, senão você vai andar muito. Ele: opa, parou. Táxi. Por favor, para aqui. Parou. No momento que ele parou, desce, ele falou assim: mas espera aí, Deus, aqui é uma mata, o que eu vou fazer no meio de uma mata? A voz ele escutou: desce um pouco mais adentro. E ele desceu um pouco mais adentro. No momento que ele desce, ele vê uma casa velha, caindo os pedaços, e ele ouve a voz que diz assim para ele: prega para essa casa. Aí ele falou: agora eu estou louco. Agora eu estou maluco. Se eu chegar em casa, contar para minha esposa e os meus filhos que eu peguei um avião, vim até São Paulo, entrei numa mata, encontrei uma casa velha e eu vou pregar para ela, estou louco. Vão me internar. Pregue para casa e no final faça o apelo para ela. Estou louco. Casa velha, eu quero te apresentar, casa velha, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta. Casa velha, independente da situação que você esteja passando, casa velha, eu quero te falar de Jesus e quero que você aceite a Jesus, casa velha. E ele falou que olhava para um lado e para o outro para não ver alguém testemunhando a loucura dele. Casa velha, eu tenho certeza que você aceitou Jesus e eu vou orar por você, casa velha. Orou pela casa velha. Depois de ele ter orado pela casa velha, ele ali
deu uma ajeitadinha na voz, subiu, andou um pouco, porque nenhum táxi estava parando na beira da estrada, pegou-lhe o táxi e foi-se embora. Chegou em casa, poucas perguntas aconteceram. E ele falou, poucas perguntas aconteceram. Passou uma semana, um mês, um ano, 2 anos, ele falou, ainda bem que eu esqueci da loucura. 3 anos depois, estava ele num ginásio e tinha um homem que estava pregando. E o homem disse, eu era um bandido perigoso, eu fazia isso, odiava crente. Eu tinha vontade de, toda vez que um crente que fosse pregar para mim, eu tinha vontade de matar. Mas eu batia. E começou a falar. Eu, no estado de São Paulo, era conhecido como o bandido Casa Velha. Um dia entrou um louco. Um local onde eu estava escondido. Não sei como ele me viu. Pregou para mim. E eu converti. Eu aceitei Jesus e aqui hoje estou. Agindo Deus, quem impedirá? A gente não faz perguntas como é a ação de Deus na vida. A gente não pergunta como é feito o milagre. A gente não faz pergunta porque Deus ele quer curar você, porque Deus ele quer mudar o seu estilo de vida. Se você é benquisto, se você não é benquisto, Deus não te faz pergunta. Quando Ele quer e pronto. Se Ele não quiser, está feito. É a vontade dEle que é soberana. O que nós precisamos sempre é de aceitar a vontade soberana de Deus. Quando a gente chega aí a algum velório, a gente faz a pergunta, eu cheguei a fazer essa pergunta quando eu vi o meu sogro, eu perguntei, por que não foi? Por que não foi? E foi justamente ele. Deus falou, eu quis. Fui eu que quis. Meus planos são meus planos não são seus planos. Quando a gente observa Naamã, naquela situação de lepra, e Deus decide curá-lo. Quantas vezes ele mergulhou? 7. Talvez outra pessoa cheia de orgulho poderia falar assim, para que tanta humilhação? Senhor, o povo está ali do lado, todos eles me olhando e me observando. Por que tanta humilhação? Uma vez, olhou e nada tinha. Segunda vez, olhou e nada tinha. Talvez não estivesse nos planos de Deus curá-lo. Talvez só a parte dele ter ido até lá, ele manifestou a sua fé, a sua crença. Deus, ele é Deus. Se você acreditar nele, ele é Deus. Se você deixar de acreditar nele, ele continua sendo Deus. Se Deus ele te curar, ele é Deus. Se Deus ele não te curar, ele continua sendo Deus. Não estou dizendo que é um Deus de indiferença. Eu estou dizendo a soberania dele. Quando sempre nós oramos que seja feito a vontade dele. Ali estava Naamã. Na primeira, na segunda, na terceira. Aí Deus resolveu ir na 7ª vez. Olhou
eu estou curado. A cura vem na maneira dele, vem da forma dele, do jeito que ele quer. O cego estava ali gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chega até ele. Vá em paz. A tua fé te salvou. Também conta a Bíblia do outro cego. Ele chega. Eu me pergunto às vezes, por que será que Deus fez isso? Será que Deus quis humilhar? De forma alguma. Jesus ali, como Deus como Jesus. Cuspiu ao chão, pegou ali o lodo, passou em suas vistas e vá até o poço. Lave. Ali ele lavou, Marquinhos. E voltou a ver. Ele não tem uma receita, ele não tem um método, porque ele é Deus, ele faz como ele quer, da forma que ele quer, ele age do jeito que ele quer. Mas tem um detalhe simples, porém importante: todos tiveram fé. Todos tiveram fé. O agir de Deus, ele independe do nosso estado, da nossa crença. Se eu tivesse que fazer alguma coisa para eu poder ser abençoado, se eu tivesse que fazer alguma coisa, se eu esperasse os resultados das coisas que eu faço para eu poder ser abençoado, eu estava alinhado. Crendo que o pecado vai até por pensamento. E pensamento não tem controle, não tem freio e nem porteira. Se eu esperasse que Deus viesse me abençoar pelas minhas boas vontades, pelas minhas boas ações, ele conversava com minha esposa e falava assim: está negado. Não são por nossas obras. Não são por nossas obras. Ele decide, ponto e pronto. A pergunta que eu faço para você nesse momento: agindo Deus, quem o impedirá? Me mostre o nome. Essa pergunta, ela não vai simplesmente apenas para você admirar, mas ela é para ser vivida. Ela é para ser vivida. Você confiar nessa verdade significa descansar. Aquele povo, quando ele ouviu do profeta Isaías toda aquela profecia dada a eles, que estava andando com eles de manhã, de tarde e de noite, e que Deus o livraria daquela situação, aquilo veio como um conforto e eles puderam descansar. Mas agora, por que eles puderam descansar? Porque eles confiavam naquele que estava falando, naquele que prometeu. Naquele que prometeu. E aquele que prometeu na sua vida, ele é fiel o suficiente para poder cumprir todas as suas palavras. Basta simplesmente você ouvir, crer e descansar, orar e esperar. Como eu disse no início, eu não sei o que você está passando. Talvez você tenha chegado aqui hoje se sentindo como um exilado. Eu não sei da forma que você está. Eu só quero falar para você hoje que entrega a sua causa impossível nas mãos de Deus.